Então, bom dia pessoal, eu sou a Isaura e a ideia do que eu preparei hoje é para a gente conversar de uma forma bem introdutória sobre o processo de produzir dados de forma qualitativa. Então, eu vou trazer um pouco mais da minha experiência da tese, né, de como aconteceram idas e vindas da produção de dados e como isso impacta, né, no decorrer da pesquisa como um todo. Então, a ideia é a gente discutir um pouco dessa questão da produção de dados. Bom, um pouco sobre mim, sobre a minha pesquisa, as minhas áreas de interesse teóricas. Então, STS, a Sociologia da Saúde, mais especificamente Sociologia Médica, e refinando ainda mais a medicina baseada em evidências. E em questão metodológica, então, eu faço uma pesquisa majoritariamente qualitativa, trabalho com análise de conteúdo, análise de discurso, eventualmente. Tenho feito bastante pesquisa com mídias digitais desde a graduação e algum pé na etnografia, mas muito pouco por enquanto. E aí o meu tema de pesquisa, né, digamos assim, onde eu estou inserida aí no doutorado é a hesitação vacinal e a prática médica no Brasil no contexto pandêmico. Então, a ideia é sobre trabalhar com dados, né? Quando eu comecei a formular o projeto de pesquisa da tese, eu tinha uma ideia de como eu ia produzir esses dados e de quais seriam as minhas fontes e de quais seriam esses dados. Isso tudo começou com um problema, né, que surgiu no final da dissertação, que a gente identificou algumas coisas, né, interessantes que poderiam ter potencial para desenvolver uma pesquisa em nível doutoral. Então, esse problema estava relativamente identificado nos resultados da minha dissertação, que era o quê? Que havia médicos e médicas que iam sendo, dentro do discurso anti-vacinação, que eu estava estudando na plataforma do Facebook, que iam sendo mencionados, iam sendo indicados para as pessoas que eram hesitantes vacinais terem alternativas terapêuticas distintas daquelas convencionais e que tivessem chance de se consultarem e adquirirem, por exemplo, carteiras de vacinação falsas ou atestados específicos. Por exemplo, eu tenho uma alergia que eu não posso tomar vacina, então determinado médico ou médica vai te dar esse atestado falsificado. Então a gente foi percebendo essas nuances e isso pareceu um problema com potencial de ser investigado. Então tudo começou com esse problema, mas aí a gente precisou identificar quais seriam esses dados. Então, onde é que eu ia conseguir, né? Eu ia conversar com esses médicos, isso era possível. Eu ia analisar dados secundários, então, que já tinham sido produzidos em redes sociais, em mídias diversas. Eu ia fazer observações participantes. Então, o que seria isso? Então, essa identificação de como a produção dos dados ia acontecer. E aí a gente entra, de fato, no processo de produção desses dados. Que aí vem um trabalho metodológico um pouco mais rigoroso, né, que é de delimitar as fontes, delimitar procedimentos, delimitar ferramentas, aportes teórico-metodológicos. Então, esse processo de produção, ele começa, para mim, já no início do curso do doutorado, com algumas observações participantes que eu tive a sorte de estar no mesmo tempo que alguns eventos aconteceram, e aí eu consegui ir até esses eventos, foram 2, e fazer presencialmente uma observação
participante. Então, eu acho que na tese eu fui meio aproveitando oportunidades de produção de dados que eu tive, mais do que ter estabelecido no início procedimentos muito fixos, digamos assim. Então, eu aproveitei formas, meio mix métodos, né, para conseguir tanto adentrar no campo, como explorar, fazer uma pesquisa exploratória, então ver um pouco, será que seria possível eu conversar com essas pessoas, ou não seria possível, então eu precisava explorar antes para conseguir de fato estabelecer metodologicamente todos esses procedimentos. E aí veio a calhar e foi muito bom que logo no primeiro ano do doutorado tiveram esses 2 eventos que eu consegui participar e que me deram todas as nuances, né? Todas não, mas boa parte das nuances do que eu vinha enfrentar depois. E depois desses eventos eu achei que sim, talvez eu conseguisse conversar com essas pessoas. E então eu apostei como produção de dados em entrevistas com profissionais. Eu achei que poderiam acontecer, eu tinha contato com alguns possíveis profissionais que poderiam me inserir numa rede, poderia fazer uma bola de neve, então isso tudo estava um pouco incerto, mas eu decidi apostar. Fizemos todo o processo do comitê de ética, de passar o projeto e tudo mais, porque eu acreditava que ainda essa etapa de entrevistas pudesse ser a minha fonte principal de dados da tese. Então, foi uma aposta nisso, mas sem muita certeza de que daria resultados. E como a gente conhece a categoria médica e sabe um pouco da dificuldade de se inserir nesses ciclos, até pelo teor da pesquisa, eu decidi fazer um plano B, que era de analisar material de mídia produzido pela associação mesmo, a associação médica que eu estou estudando, no site deles. Então, eu tinha isso como uma segunda opção, de analisar o conteúdo dessas lives que eles postavam semanalmente. Então, era um conteúdo também muito diverso, um conteúdo que passou por uma progressão temporal interessante desde 2020. Eles ainda continuam produzindo, então eu tinha também a possibilidade de acompanhar a produção desse conteúdo. E como ali eles estavam entre os pares, estavam num ambiente relativamente seguro para discutirem as suas convicções, as suas ideias em relação à Covid, em relação à vacinação, também era uma fonte interessante de dados, porque ali eu escutava as manifestações, eu diria, mais sinceras deles sobre o tema, né? Que às vezes eu não conseguiria captar de uma forma tão eficiente numa entrevista, por exemplo. Então, eu tinha esse plano B, né? Mas, e aí depois eu vou voltar aqui para a gente dizer que eu acho que todas essas etapas para mim na tese, de ter um problema, identificar fontes e possíveis dados, produzir esses dados, depois sistematizar esses dados, analisar e apresentar o que para mim me ajudou a fazer um corpinho mais ou menos coeso de dados para poder apresentar, né? Então, para mim, esses 6 elementos são centrais metodologicamente para construir o que ano que vem eu pretendo apresentar como tese. Mas, durante a produção desses dados, como eu falei, percalços aconteceram, né? E eu tive, de fato, que acionar o meu plano B, porque coisas assim aconteceram. Então, quando eu entrei em contato, eu tive possibilidade de
de fato o número de telefone dessas pessoas, de alguns, né? Então, alguns eu consegui chegar nessa etapa de conversar pessoalmente por WhatsApp, outros nem tive essa chance, né? Outros não responderam a e-mails. Então, eu fui tentando caminhos, né? Então, primeiro eu mandei um e-mail super formal, depois eu mandei um e-mail um pouco menos formal. Até a Cris participou disso, ela dizia, não, acho que fala isso, fala aquilo, acho que isso sensibiliza mais, isso não é tão legal, tira isso, corta isso. Então, a gente eu fui tentando, né? Eu fui tentando, mobilizando alguns atores-chave que eu tinha. Então, eu falei com uma médica que era da minha cidade e que falei, olha, eu sou fulano de tal, cidade pequena acontece assim, né? Filha de fulano de tal, já se consultou com a senhora, não sei o que acha um dia a gente conversar? E aí, de uma forma cordial, por exemplo, essa me deu um esquecimento, assim, né? Me deixou cair no esquecimento, depois de meses insistindo, eu acabei desistindo. O que tu respondeu? Doutora, sobre essa então, eu tentei manter na forma cordial e séria, mas dizendo que o projeto tinha sido aprovado, né, e tudo mais, mas a gente acaba encontrando esse tipo de coisa. E depois dessa resposta aqui, eu tive pouquíssimos retornos depois, né? Então eu imagino que dentro da própria rede eles possam ter se mobilizado, alguma coisa assim, posso ter falado com outras pessoas sobre isso e dizer, olha, nem responde essa menina aqui e tal. Então isso aconteceu, né? E era o que a gente imaginava que poderia acontecer também. Então não foi uma grande surpresa, mas eu ainda achei que talvez um ou dois podiam me conceder uma entrevista, mas isso não aconteceu. Eu não consegui nenhuma única entrevista com nenhum médico. Então, apesar de todas as estratégias, então eu fiquei restrita, e aí depois eu vou dizer por que não foi uma restrição, a esses dados de mídia, né? Que eu já tinha também familiaridade para trabalhar, em virtude da dissertação, que foi também com dados de mídia. E no fim a gente volta para cá no passo de sistematizar tudo isso, né? Então eu tinha dados de poucos, mas tinha dados etnográficos importantes até, né? Que foi do segundo Congresso Mundial que eles realizaram. Então foram 5 dias de congresso, eu consegui participar desses dias e vi muita coisa interessante acontecer ali, muitas falas, interações entre eles, né, que a gente não vê na tela, né, quando esses eventos são transmitidos, então a gente não percebe alguns imponderáveis, né, e lá a gente percebe na área de fumantes, no banheiro, quando as mulheres estão conversando ali alguma coisa, então essas nuances foi muito bom de perceber. E aí eu estive nesse passo de sistematizar esses dados etnográficos que eu tinha e um mar de dados de mídia, tá? Porque eu decidi, muito pretensiosamente, recortar temporalmente a minha busca, a minha coleta, desde o início do site, em 2020, até o final de 2024. Então, eu coletei todas essas lives, transcrevi elas e deu em torno de umas 280. Isso dá muitas horas de conteúdo, né? Porque, em média, cada uma tem 2 horas, mas a gente tem, por exemplo, lives que foram audiências públicas. Então, são 5 horas de conteúdo, né? Então, tem uma diversidade nesse sentido. E por que não foi, eu acho que não foi uma escolha
infeliz porque, como eu comentei antes, nessas lives eu tenho mais cru deles, né? Porque eles estão muito entre si. Então, como não é uma coisa exatamente produzida para o grande público, como eles discutem majoritariamente entre os pares com outros colegas questões específicas do campo, eles falam muito abertamente sobre as coisas, né? Então, agora, um tempo atrás, eu analisei uma que, bom, todo mundo sabe que teve a CPI da Covid, teve aquelas acusações em relação ao gabinete paralelo, que se chamava, né, e tudo mais. E tivemos uma das médicas que alegou que esse gabinete paralelo nunca existiu, que eles eram um comitê científico independente e tal. E aí, numa dessas lives, eu encontro lá no final, assim, quando eles vão se despedir, um desses médicos fala, eu até postei isso, vou postar no link que ele viu. Ele fala assim, a última vez, fulano, foi muito bom ter te encontrado, foi muito bom esse debate, porque a última vez que nós nos encontramos foi no gabinete paralelo. Então, assim, ter acesso a esse conteúdo que hoje é público, né? Eu estou utilizando um conteúdo que é público, qualquer um pode abrir o site, qualquer um pode acessar esses vídeos. Ter acesso a esse conteúdo está me dando muitos trunfos e muitas indicações analíticas. Então, isso está sendo muito bom. E eu acho ainda que talvez foi uma decisão melhor do que ter insistido em entrevistas que talvez não me dessem esse tipo de nuance. A última vez que nos falamos foi no gabinete paralelo. Então talvez em entrevistas eu não fosse ter esse tipo de indicação. Fora algumas manifestações que eu acredito que só também a etnografia nos proporciona, que são declarações que entre eles são ovacionadas, né? Como eu sempre cito esse exemplo, mas da médica que relatou a forma como ela administrava cloroquina para as crianças, uma médica pediatra. Então, que ela macerava os comprimidos, misturava com groselha e dava para as crianças, né? Então, isso também só a etnografia que proporciona, às vezes, a gente estar nesses espaços. Então, bom, a minha sistematização desses dados foi nesse sentido, né? Priorizar a análise de mídia, utilizar os dados etnográficos como secundários, mas ainda muito informativos. E a minha análise, né, passando para o quesito de análise, como eu já tenho um conteúdo muito extenso, né, em termos de texto, eu tenho todas essas transcrições, eu optei por utilizar um software de análise qualitativa que me ajuda a fazer categorização, codificação de conteúdo e depois testes de análise de mapas, atores, relações entre códigos, enfim. Então isso me ajuda muito na leitura e interpretação desse material. E por fim, a minha apresentação desses dados tem sido majoritariamente visual, né, porque o software ajuda também a apresentar de forma gráfica esses resultados e textual, né. Enfim, estou apostando também, ontem até falei com a Márcia, numa ferramenta visual para explorar essas questões, os resultados da pesquisa, talvez esteja pronta daqui a um bom tempo. E aí eu acho que deu, assim, no final das contas, para construir esse corpinho mais ou menos coeso metodologicamente, né? Então, mas a minha intenção de falar aqui hoje seria realmente de mostrar que existem essas idas e vindas do processo, né? De que não é tudo como a gente imagina no início, ou como a gente programa no início, os procedimentos e tudo mais. Eu acho que é importante também deixar com que o campo e que essa primeira exploração
nos mostre caminhos, né? Que a gente consiga explorar diversas possibilidades e aproveitar os frutos que os dados podem dar na forma que eles sejam, né? Então, eu achava que entrevistas seriam muito importantes, mas no fim eu acabei topando com um material riquíssimo que é de uma fonte secundária, né? Que não é produzido por mim, mas que tem sido absolutamente relevante, assim. Então, era isso que eu tinha preparado e eu espero que a gente possa discutir algumas questões agora. Obrigada, gente. Obrigada, Sandra. Bom, eu vou deixar aberto. Eu tenho também algumas questões aqui. Alguém gostaria de... Eu queria fazer uma comentou que você fez observações oceanográficas. Eu fiquei querendo saber como é que funciona a questão ética nesse caso, porque as pessoas que estavam no evento não sabiam que tu estava lá como pesquisadora, né? Não. E aí tu tá usando esses dados do que tu viu lá? Como é que funciona isso? Sim, eu tô usando esses dados por alguns motivos. Primeiro, ele era um evento que cobrava uma taxa de inscrição, né? E, teoricamente, qualquer cidadão brasileiro poderia se inscrever e comparecer nesse evento, certo? Ele tinha, eu tive, logo no início ali, dizia assim, os 3 primeiros dias são destinados unicamente para médicos, né? Mas eu, pensando nessa questão ética, né, que você estava colocando, eu mandei uma mensagem para a organização do evento e disse, olha, foi meia verdade, mas no fim acho que eu não incorri nenhum problema ético, porque eu disse, olha, eu sou pesquisadora da área da saúde, eu cortei sociologia, mas está tudo bem. Eu disse, seria muito interessante para a minha pesquisa se eu pudesse comparecer nesses primeiros dias. E eles permitiram. Então, teoricamente, eu tenho esse suporte de dizer, olha, eu fiz um pedido para a organização e eles permitiram que eu participasse em todos os dias. Eu fui lá, eu tinha o meu crachá, meu nome estava no meu crachá, todo mundo sabia, podia saber quem eu era, todo mundo podia chegar e conversar comigo. Eu optei metodologicamente por não fazer interações ativas com nenhum ator ali, né? Então, foi realmente uma observação. Eu compareci, o máximo que eu conversei foi com vendedores de estandes de patrocinadores que estavam lá. Eu não conversei com nenhuma médica, exceto por cordialidade de, como comentei, cigarro, banheiro, etc. Só. Mas não me apresentei, nem nada do tipo, né? Então, eu fiz uma participação num evento que, teoricamente, qualquer cidadão poderia participar, com o aval de participar desses 3 primeiros dias, e que depois, eu até escrevo isso na tese, que eu vi que não tinha nada de conspiratório nesses 3 primeiros dias. Na verdade, era só um conhecimento hiper específico, né? Era compartilhamento de pesquisas, etc., que eram questões hiper específicas da área médica. Então, não eram discussões que talvez interessassem ao cidadão de uma forma mais ampla, né? Então, por isso que eles tinham restringido, mas não por outras questões assim que a gente pudesse imaginar que tivesse algum tipo de mobilização, organização ali, ou que eles iam falar coisas que não poderiam ser ouvidas por outras pessoas, né? Era só pela especificidade do conhecimento. Então, por isso que eu tenho utilizado esses dados, porque eu acredito ter cumprido com as melhores práticas assim de diretrizes éticas, porque eu não interagi, eu não me apresentei, ao mesmo tempo eu estava com o meu nome lá, todo mundo sabia quem eu era, fiz a inscrição sem,
menti nada, paguei a minha inscrição, então foi um evento que estava lá para ser visto. Interessante. O que tu acha? É porque eu acho que a gente fala um pouco sobre comitê de ética aqui na graduação, né? Inclusive eu acabei optando no meu TCC por fazer a pesquisa documental, justamente porque eu não sabia, assim, como fazer essa versão mais etnográfica. Eu já estou inserida ali no campo por um estágio que eu estou fazendo na psicologia, né? Mas tem muitas interações que eu vejo que seriam super ricas de trazer na pesquisa, mas eu realmente não sei como é que funciona essa parte ética. Ninguém me explicou, sabe? Interessantíssimo, muito interessante. Eu posso fazer no meu seminário, eu posso trazer um pouco como funcionou, como que eu fiz ali a parte do comitê, a aprovação. Que eu já vou falar um pouco sobre a metodologia, então inclui também, eu já trago os dados do comitê de ética. Porque no caso, no teu caso, aí, porque coloca em xeque um grupo social, né, que tem posições políticas e você expõe isso. Exato. No caso da Cris, porque ela entrevistou vítimas familiares de vítimas da Covid, o movimento social. Então tem implicações éticas nos dois casos. Tem uma coisa muito... Mas é interessante que tu está trazendo. De fato, a gente trabalha muito pouco na graduação essa questão de ética. Eu tenho um artigo que eu escrevi na Revista Brasileira de Sociologia, num dossiê que teve sobre esse assunto, que eu acho que falta mais aula de epistemologia e metodologia, né? E eu acho que, principalmente na área da saúde, eles se ampararam muito num documento que vai dizer se a pesquisa é ética ou não. De repente você faz uma pesquisa completamente antiética, mas está lá aprovado pelo comitê, porque eles não vão seguir, eles não vão atrás do que você fez, né? Então, assim, é muito importante, era uma das coisas que a gente discutia, né, essa questão de como que vai lidar aquele e-mail que você recebeu ali, né, como lidar, como trabalhar com um grupo que tem posições diferentes daquela que você partilha, né, e como ser ético, como você reconhecer e trabalhar com os dados, é uma área bem complicada. Agora, no teu caso que tu falou, é como se fosse um jornalista que vai cobrir um evento, né? Você vai relatar o que aconteceu. Né? Seria um pouco nesse sentido. Mas a coisa está tão complicada nos comitês de ética que, por exemplo, eu tenho uma época, num evento, eu falei, hoje é muito mais fácil você fazer pesquisa sendo jornalista do que como cientista social. Porque tem muito mais problemas de ético para nós, que somos pesquisadores, do que para um jornalista que vai lá e consegue pegar as fontes ali e não tem esse problema. Eles têm questão ética, mas eles não têm problema de... O sigilo da fonte é suficiente para o jornalista. Para nós, as ciências sociais, o sigilo da fonte não é suficiente. E isso complica muito o nosso trabalho. Chega ao ponto de, como você relatou, prefiro fazer uma coisa... documental, teórica, porque o comitê de ética vai demorar, não vão conseguir e tal. Assim, tem muitos relatos, assim, tem muitos relatos das dificuldades, né, de você conseguir fazer pesquisa hoje em função da burocracia que significa. Eu não estou querendo dizer aqui que não tem que ter discussão, é muito pelo contrário, né, mas acho que está fora do lugar a discussão. Né? Eu acho que a ética teria que ser ensinada em boas aulas de filosofia, né, metodologia da pesquisa, ali que tinha que entrar, ou é ética ou não é um decreto que vai dizer que a pesquisa vai ser ética. Duas coisas que eu tenho. Por exemplo, uma coisa que eu me lembrei foi, eu posso citar coisas no meu texto que eu ouvi lá. Isso é uma coisa que eu me perguntei, né? E aí eu acabei achando uma alternativa que foi citar e dizer, olha, essas são notas de memória, eu ouvi isso, eu estou relatando isso. E aí eu fui agraciada com o fato de que eles gravaram toda a conferência durante os 5 dias e postaram isso. Então, além de tudo, isso está público.
além de tudo, eu tenho uma forma de dizer, olha, o que eu escutei, eu não estou inventando. E se você quiser conferir, a gravação do evento tá lá disponível, né? Então, agora eu tenho colocado esse relato como nota de memória, claro, porque eu não gravei, né? Eu não tenho gravação de áudio, não tenho gravação de vídeo, nem nada, não tenho fala de ninguém, eu tenho só o que eu lembro e anotei no dia ali, na hora, né? Então eu faço, são notas de memória e etc. do meu diário, mas também tem a gravação desse evento. Essas conversas do banheiro, área de fumante, Não. ficou só para título de exemplo. Ficou só para título de exemplo. Eu ia perguntar sobre isso, porque eu fiquei curiosa, na verdade. Você comentou, apareceu esse evento, 5 dias, parece que isso rende muito material, tem as coisas gravadas e tudo mais. Mas aí fiquei muito curiosa com isso que você comentou, que foi fazer essa observação participante, enfim, né, relatos, e percebeu algumas coisas, percebeu essas nuances, e eu fiquei muito curiosa para saber se essas nuances, no banheiro, na conversa, no stand, enfim, apareciam ou se relacionavam de alguma forma com as transcrições dessas lives, assim, né, se aparecia alguma característica, algum debate, algum perfil, alguma coisa, se isso se relacionava ou se isso tá fora, assim, né? Mas fiquei pensando, não é a coisa principal, mas sei lá, se aparecia alguma manifestação ali nas lives que se relacionava com alguma coisa que tu viu no evento, mais por fora, nos bastidores, enfim, né? Sim. Por mais que você tenha dito, né? Não foi um complô, assim, não rolou ali, tipo, nossa, olha só, Vamos estão discutir aqui. estratégias. Foi tipo, não, sei lá, pesquisa, ciência e tal, mas Sim. não sei, eu fiquei muito curiosa com isso. Eu vou mostrar uma figura que eu fiz com base nessas paralelas que eu peguei, né? Foi assim, isso sim apareceu em outros materiais, mas eu consegui perceber essas nuances em outros materiais porque eu escutei essas coisas. Então, assim, eu utilizo isso como... eu digo que isso faz parte da minha pesquisa exploratória, ou seja, eu não vou colocar isso na redação da minha tese, então eu não vou dizer, eu escutei uma mulher no banheiro falar isso e aquilo, não vou dizer isso. Mas isso que eu escutei ela dizer ajuda o meu olhar com outro material. Né? Então eu já sabia de determinadas estratégias do que eles estavam pensando, que o cara falou pro outro lá na área de fumantes, etc. Enquanto eu estava esperando meu Uber, eu estava escutando eles conversarem aqui. Então, ali eu percebi, então eles estão se articulando para desenvolver essa coisa aqui. Sim. E aí depois, mais tarde, a gente vai percebendo que isso de fato aconteceu. Mas como que a gente insere isso, sei lá, numa tese, numa pesquisa? Tipo, você coloca, então eu fiz essa observação participante, participei do evento e aí a partir disso, sei lá, fui adquirir, sei lá, um vocabulário. Tipo, como que a gente bota isso numa pesquisa? Eu não sei mesmo, assim, né? De como redigir isso, de como De como indicar que isso foi um método, e que isso te ajudou. Te ajudou não, mas sei lá, direcionou de alguma forma. Olha, eu acho que é como eu te falei, eu cito essas partes como, olha, isso fez parte do processo de pesquisa exploratória. Eu estava conhecendo o campo, eu estava me inserindo no campo e esses elementos me indicaram, né, me deram luzes para determinados caminhos que eu optei e que aí eu descrevo metodologicamente de forma rigorosa. Tá? Então, assim, às vezes a gente desenvolve pesquisa sobre algo que a gente já conhece muito, mas que esse conhecimento não estava no âmbito da pesquisa, né? Então eu conheço pessoalmente uma coisa e vou desenvolver. Eu acho que seria mais ou menos esse caso, né? De dizer que eu estive participando
me inserindo no campo dessa forma e utilizo isso para iluminar os meus caminhos metodológicos escolhidos mais tarde, né, na pesquisa. Então, eu acho que esse esforço do pesquisador de tentar transitar entre aquilo que a observação que você está fazendo pode conectar entre aquilo que você leu, que você já sabia a priori, com insights novos, né? E fazer essa vinculação. Né? Eu acho que se todo mundo pensar aqui, quem trabalhou com pesquisa empírica, é recheada, você encontra nesses outros espaços. Né? Eu me lembro na minha pesquisa, quando eu trabalhei no Oeste Santa Catarina, numa área rural, e veio um médico, uma equipe de 10 alunos de Porto Alegre, e eles foram visitar as granjas, né, as fazendas ali, sítios, e aí numa delas os alunos começaram a brincar, porque que cheiro de porco, que coisa suja, não sei o que, não sei o que. E isso para mim, eu estava observando o que eles estavam fazendo lá, era uma coisa completamente fora para que isso é importante, mas me fez discutir como que a produção do conhecimento é feita em espaços por professores e estudantes que não habitam qual o nível de interação que eles têm com os objetos que eles estavam, né, as pessoas eram um objeto que eles estavam fazendo coleta de sangue nessas pessoas, e como que as ciências da saúde acaba sendo muito instrumental nesse sentido. Né? Eu poderia ver um monte de livros, de textos que discutem razão instrumental, mas observar um fato desse te coloca muito perto para fazer esse diálogo, né, entre as ideias e um contexto mais prático, né, do que acontece. Então, a pesquisa de campo, essa é a riqueza da pesquisa de campo, né, de você, através dos diversos métodos e técnicas que você utiliza, para poder ver coisas que te questionam todo aquele arcabouço que você tinha, né? Então, acho que é nesse sentido. Se me permite, primeiro agradecer e parabenizar essa hora pela apresentação e pegar o gancho na falar sobre o debate ética, produção dos dados qualitativos, porque isso é um debate bem forte na parte metodológica do meu doutorado, no seguinte sentido, do que a ideia de neutralidade científica, né, neutralidade na observação, que foi visto como uma das características do positivismo e, né, da questão de eles acreditarem na neutralidade, mas que isso não foi totalmente abandonado, assim, em alguns casos, no seguinte sentido, de que existem ciências que trabalham com uma ideia de que você não vai ter que tomar lado, de que você não vai ter que participar, e ao mesmo tempo tem as questões que emergem do campo, que é essa cooptação, né? Me diz então uma coisa antes, você fez o L, né? O campo, porque isso também ocorre quando você, né, quando eu estava, e às vezes o meu entrevistado, né, se ele queria só ter aquele viés de confirmação se eu era de esquerda mesmo, né, se eu era progressista, se eu era, né, se eu pertencia ao mundo cultural afro-brasileiro. Tu é da religião, né? Tu conhece a religião, né? Sempre tinha essa coisa de, assim, o teu status no campo, ele é questionado, né? Isso faz parte da negociação ética, e vem aí à tona dois grandes textos que eu gosto muito, que é o Briga de Galos, do Birks, e o Manicômios, Prisões e Conventos, do Goffman. Porque no do Goffman, ele está num sanatório em Baltimore, e ele estava, abre aspas, disfarçado como um assistente da direção. Então poucas pessoas sabiam quem ele era, só que ele estava se passando por interno.
Aí ele tá parado num canto, chega um cara e diz assim, você não é um de nós. Né? Enquanto no Gears, ele tá uma briga de galos, era proibida, vem a polícia, ele corre junto com os nativos e aquilo faz ele ganhar todo o status, né, de não, então ele é um dos nossos, ele correu conosco. Toda a inserção que ele não estava tendo, né? Então eu acho que é sempre a situação de que o papel do comitê de ética ele pode te garantir ali uma base jurídica, mas o que é ética mesmo é quando você está negociando o teu status no campo, né? Então... E o problema é que o comitê de ética, o GITS, o Goffman, eles não poderiam fazer a pesquisa, né? Porque como é que ele vai pedir o termo de consentimento livre e esclarecido para dizer, olha, eu vou fazer de conta que eu sou de você. De alguém que não pode assinar papel, que está proibido pela justiça de, né? Não, porque hoje, para o comitê de ética, você tem que ter a assinatura de quem vai ser entrevistado, vai ser... Então o GITS iria chegar lá e dizer assim, olha gente, eu vou ser um de vocês aqui, então vocês assinam que vocês concordam que eu vou fazer isso. Acabou a pesquisa, porque esses dois exemplos aí mostram que não daria para fazer. O termo de consentimento anularia, já diria de cara para os sujeitos da pesquisa o que você vai fazer. Então, é uma cilada, né? Então, assim, e quando eu critico, não é para anular a necessidade de discussão de ética em pesquisa, pelo contrário, eu acho que mas não nos moldes como foi colocado, né? Porque virou uma simples burocracia, né? Então, mas eu acho que a gente precisa, como você colocou muito bem, o curso de Ciências Sociais discute pouquíssimo isso. Os alunos podiam tentar chamar um debate sobre isso, de repente, isso é muito bom. Eu acho que a própria organização do curso, o plano do curso, a emenda muitas vezes de uma metodologia quali e tal, é muito teórica. Então, assim, a gente não sai da disciplina de metodologia sabendo praticamente fazer determinados procedimentos metodológicos. A gente sabe do texto do Gies e do Goffman, etc., mas a gente não tem alguém nos dizendo, olha, quando você for realizar uma entrevista, alguma coisa, você vai ter que passar o teu projeto no comitê de ética, é assim que se faz, Então, acho que falta um pouco dessa dimensão prática também do fazer pesquisa, né? Tu sabe, a disciplina de Ciências Sociais e Saúde, há muito tempo atrás, era dada, cada aluno ou até em grupo escolhia um tema, fazia pesquisa, e a gente discutia os textos em função da pesquisa de campo, que um trabalhava as ervas medicinais no Rio Vermelho, e aí trazia, foi muito interessante, acho que tem que reativar dar mais trabalho, porque aí tem que acompanhar várias pesquisas, mas é bem interessante, assim, eu acho que tem um rendimento grande, né? Sim. Não, eu queria